Obatalá usa a coroa de Ekodidé e é chamado o rei dos orixás. Obatalá queria ser o rei dos orixás e ser considerado um homem sábio e superior. Consultou um babalaô e o babalaô o mandou fazer uma oferenda, fazer um ebó. Foi dito a ele que fosse ao mercado, comprasse a primeira escrava que achasse e de nada reclamasse, e depois fizesse o ebó, que levaria inúmeras pedras. Assim fez. Achou uma moça sentada em uma esteira por um preço muito barato. Comprou-a, mas quando foi levá-la para casa viu que era aleijada com muita dificuldade para andar. Lembrou o conselho do oráculo, não reclamou e carregou a escrava consigo. Como ela não servia para fazer as tarefas domésticas, levou-a para uma plantação que tinha em Irangê e a deixou sentada junto aos cultivos de inhame, com ordem de espantar os pássaros que estragavam as plantas, e foi reunindo os materiais do ebó ao lado dela. Quando ele saiu para buscar alguns ingredientes, os pássaros vieram. Por mais que ela gritasse, não conseguia afugentá-los. Então apanhou as pedras separadas para o ebó e as atirou nos pássaros. Os pássaros tinham belas penas vermelhas na cauda, que eram chamadas ecodidés, pois Edidé era o nome do pássaro. Pois bem, na revoada em fuga, muitos dos pássaros perderam penas. O chão ficou coalhado de penas vermelhas e brilhantes. Ela apanhou as penas e enfeitou o adê, a coroa de Obatalá. Ficou Odara o adê de Obatalá. Ficou muito bonita a coroa de Oxalá. Chegando bem tarde, Obatalá fez o ebó e se preparou para ir a uma festa que reuniria os orixás. Usou suas roupas brancas, muito limpas e engomadas. Na cabeça, o adê todo enfeitado com os ecodidés. Chegando à festa foi recebido com admiração e respeito. Todos comentavam a beleza e a delicadeza do adê. Combinava perfeitamente com suas alvíssimas vestimentas. Seus panos brancos engomados e muito bem passados eram extraordinariamente elegantes, encimados pela belíssima coroa. Todos os orixás queriam uma coroa igual e Oxalá recomendou que fossem à sua casa e encomendassem à sua escrava uma coroa igual. Com isso ele ganhou muito dinheiro, prosperou, ficou rico. Oxalá passou a ser conhecido desde então como Rei dos Orixás, Orixanlá, Orixanlá, o grande orixá. Obatalá cria Iku, a morte. Quando o mundo foi criado, coube a Obatalá a criação do homem. O homem foi criado e povoou a terra. Cada natureza da terra, cada mistério e segredo, foi tudo governado pelos orixás. Com atenção e oferendas aos orixás, tudo o homem conquistava. Mas os seres humanos começaram a se imaginar com os poderes que eram próprios dos orixás. Os homens deixaram de alimentar as divindades. Os homens, imortais que eram, pensavam em si mesmos como deuses. Não precisavam de outros deuses. Cansado dos desmandos dos humanos, a quem criará na origem do mundo, Obatalá decidiu viver com os orixás no espaço sagrado que fica entre o Aiê, a terra, e o Orum, o céu. E Obatalá decidiu que os homens deveriam morrer, cada um num certo tempo, numa certa hora. Então Obatalá criou Iku, a morte, e a encarregou de fazer morrer todos os humanos. Obatalá impôs, contudo, à morte Iku uma condição. Só Olodumare podia decidir a hora de morrer de cada homem. A morte leva, mas a morte não decide a hora de morrer. O mistério maior pertence exclusivamente a Olorum. Obatalá cria o homem num tempo em que o mundo era apenas a imaginação de Olodumare, só existia o infinito firmamento e abaixo dele a imensidão do mar. Olorum, o senhor do céu, e Olokun, a dona dos oceanos, tinham a mesma idade e compartilhavam os segredos do que já existia e ainda existiria. Olorum e Olokun tiveram 2 filhos, Orixalá, o primogênito, também chamado Obatalá, e Odudua, o mais novo. Olorum Olodumare encarregou Obatalá, o senhor do pano branco, de criar o mundo. Deu-lhe poderes para isso. Obatalá foi consultar Orumilá, que lhe recomendou fazer oferendas para ter sucesso na missão. Mas Obatalá não levou a sério as prescrições de Orumilá, pois acreditava somente em seus próprios poderes. Odudua observava tudo atentamente e naquele dia também consultou Orumilá. Orumilá assegurou a Odudua que se ele oferecesse os sacrifícios prescritos, seria o chefe do mundo que estava para ser criado. A oferenda consistia em 400.000 correntes, uma galinha com pés de 5 dedos, um pombo e um camaleão, além de 400.000 búzios. Odudua fez as oferendas. Chegado o dia da criação do mundo, Obatalá se pôs a caminho até a fronteira do além, onde Exu é o guardião. Obatalá não fez as oferendas nesse lugar, como estava prescrito. Exu ficou muito magoado com a insolência e usou seus poderes para se vingar de Oxalá. Então uma grande sede começou a atormentar Obatalá. Obatalá aproximou-se de uma palmeira e tocou seu tronco com seu comprido bastão.
Da palmeira jorrou vinho em abundância e Obatalá bebeu do vinho até embriagar-se. Ficou completamente bêbado e adormeceu na estrada, à sombra da palmeira de dendê. Ninguém ousaria despertar Obatalá. Odudua tudo acompanhava. Quando certificou-se do sono de Oxalá, Odudua apanhou o saco da criação que fora dado a Obatalá por Olorum. Odudua foi a Olodumare e lhe contou o ocorrido. Olodumare viu o saco da criação em poder de Odudua e confiou a ele a criação do mundo. Com as 400.000 correntes Odudua fez uma só e por ela desceu até a superfície de Okun, o mar. Sobre as águas sem fim, abriu o saco da criação, e deixou cair um montículo de terra. Soltou a galinha de 5 dedos e ela voou sobre o montículo, pondo-se a ciscá-lo. A galinha espalhou a terra na superfície da água. Odudu exclamou na sua língua, Ilené, que é o mesmo que dizer, a terra se expande. Frase que depois deu nome à cidade de Ifé, cidade que está exatamente no lugar onde Odudua fez o mundo. Em seguida Odudua apanhou o camaleão e fez com que ele caminhasse naquela superfície, demonstrando assim a firmeza do lugar. Obatalá continuava adormecido. Odudua partiu para a terra para ser seu dono. Então Obatalá despertou e tomou conhecimento do ocorrido. Voltou a Olodumare contando sua história. Olodumare disse: o mundo já está criado. Perdeste uma grande oportunidade. Para castigá-lo, Olodumare proibiu Obatalá de beber vinho de palma para sempre, ele e todos os seus descendentes. Mas a missão não estava ainda completa e Olodumare deu outra dádiva a Obatalá, a criação de todos os seres vivos que habitariam a terra. E assim Obatalá criou todos os seres vivos e criou o homem e criou a mulher. Obatalá modelou em barro os seres humanos e o sopro de Olodumare os animou. O mundo agora se completará. E todos louvaram Obatalá. Obatalá fere acidentalmente sua esposa Iemu. Desde o dia em que Obatalá se casou com Iemu, ela parou de tomar água e passou a beber sangue, sangue fresco de animais que Obatalá devia prover. Um babalaô tinha dito a ela que os filhos viriam com sangue e foi assim que ela interpretou a mensagem do oráculo. Ela queria filhos, então alimentava-se de sangue. Obatalá não tinha armas para caçar e por isso foi ao babalaô para saber como fazer. Foi preparada então uma colher de pau com poderes mágicos. Quando Obatalá apontava a colher de pau para um animal, dele jorrava sangue fresco que levava a sua mulher. Diariamente Obatalá ia à floresta em busca de sangue e Iemu ficava muito intrigada que ele o conseguisse, pois sabia que o marido não tinha arma alguma e muito menos o dom de caçador. Resolveu seguir Obatalá e descobrir o segredo. Fez um furo no embornal de Oxalá e o encheu de cinzas. Quando Obatalá foi ao mato em busca de sangue, bastou a Iemu seguir o rastro de cinzas deixado por ele. Seguiu o marido escondida no mato, sem se deixar por ele descobrir. E lá estava ele na clareira onde sempre esperava por algum bicho. Quando ouviu o ruído de algo se aproximando entre os arbustos, Obatalá apontou sua mágica colher de pau naquela direção e imediatamente um grito de mulher ferida ecoou na mata. Correu para os arbustos e lá estava Iemu caída, com sangue fresco jorrando por entre as pernas. Ele a carregou nos braços e a levou ao babalaô. O babalaô mandou que ela oferecesse 5 galinhas, uma galinha a cada dia, em 5 dias sucessivos. Assim foi feito e Iemu parou de sangrar. Ela e Obatalá fizeram sexo e ela engravidou. Iemu teve muitos filhos de Obatalá. Desde aquele dia na clareira todas as mulheres passaram a sangrar a cada mês. E somente aquelas que podem sangrar podem ter filhos. Obatalá, por sua vez, nunca mais quis saber de sangue. Obatalá provoca inveja e é feito em 1000 pedaços. Obatalá foi ao mercado e comprou um escravo. Pôs o escravo trabalhando em sua terra. O escravo trabalhou duro e a terra floresceu. Obatalá ficou feliz. Todos ficaram com inveja da plantação de Obatalá. Um dia Obatalá estava caminhando por suas terras quando o escravo, subornado pelos invejosos, rolou uma imensa pedra sobre ele e o esmagou. A pedra esmagou Obatalá e seu corpo foi feito em 1000 pedaços. Olorum viu tudo isso e, descontente, mandou Exu recolher os 1000 pedaços de Oxalá. Exu recolheu de Obatalá todos os pedaços que encontrou, mas não pôde encontrar todas as partes. Levou o que pôde a Olorum e Olorum juntou os pedaços e de novo deu vida a Obatalá. Mas Exu não pôde de fato encontrar todas as partes, pois muitas delas se perderam longe, muito longe. Por isso dizem, Obatalá está espalhado pelo mundo inteiro. Obatalá está em todo lugar. Obatalá separa o céu da terra. No início não havia a proibição de se transitar entre o céu e a terra.
A separação dos dois mundos foi fruto de uma transgressão, do rompimento de um trato entre os homens e Obatalá. Qualquer um podia passar livremente do Orum para o Aie. Qualquer um podia ir sem constrangimento do Aie para o Orum. Certa feita um casal sem filhos procurou Obatalá implorando que desse a eles o filho tão desejado. Obatalá disse que não, pois os humanos que no momento fabricava ainda não estavam prontos. Mas o casal insistiu e insistiu, até que Obatalá se deu por vencido. Sim, daria a criança aos pais, mas impunha uma condição: o menino deveria viver sempre no Aie e jamais cruzar a fronteira do Orum. Sempre viveria na terra, nunca poderia entrar no céu. O casal concordou e foi-se embora. Como prometido, um belo dia nasceu a criança. Crescia forte e sadio o menino, mas ia ficando mais e mais curioso. Os pais viviam com medo de que o filho um dia tivesse curiosidade de visitar o Orum. Por isso escondiam dele a existência do céu, morando num lugar bem distante de seus limites. Acontece que o pai tinha uma plantação que avançava para dentro do Orum. Sempre que ia trabalhar em sua roça, o pai saía dizendo que ia para outro lugar, temeroso de que o menino o acompanhasse. Mas o menino andava muito desconfiado. Fez um furo no saco de sementes que o pai levava para a roça e, seguindo a trilha das sementes que caíam no caminho, conseguiu finalmente chegar ao céu. Ao entrar no Orum, foi imediatamente preso pelos soldados de Obatalá. Estava fascinado. Tudo ali era diferente e miraculoso. Queria saber tudo, tudo perguntava. Os soldados o arrastavam para levá-lo a Obatalá e ele não entendia a razão de sua prisão. Esperneava, gritava, xingava os soldados. Brigou com os soldados, fez muito barulho, armou um escarcéu. Com o reboliço, Obatalá veio saber o que estava acontecendo. Reconheceu o menino que dera para o casal de velhos e ficou furioso com a quebra do tabu. O menino tinha entrado no Orum. Que atrevimento! Em sua fúria, Obatalá bateu no chão com seu báculo, ordenando a todos que acabassem com aquela confusão. Fez isso com tanta raiva que seu opachoro atravessou os 9 espaços do Orum. Quando Obatalá retirou de volta o báculo, tinha ficado uma rachadura no universo. Dessa rachadura surgiu o firmamento, separando o Aie do Orum para sempre. Desde então, os orixás ficaram residindo no Orum e os seres humanos, confinados no Aie. Somente após a morte poderiam os homens ingressar no Orum. Obatalá rouba o pescador cego. Obatalá tem enormes poderes. Obatalá tem o poder de trazer fortuna às pessoas, tem o poder de devolver a visão a um homem cego. O cego pescador de nome Ogiá certo dia percebeu que alguém se aproveitava de sua cegueira e lhe furtava os peixes. Ele não conseguia flagrar o ladrão porque não podia enxergá-lo. O pescador então foi consultar Ifá para descobrir quem roubava o fruto de seu trabalho. Ifá ensinou ao pescador uma canção, que deveria cantar sempre que fosse pescar. A canção acusava o ladrão, descrevendo suas roupas e sua aparência. Era Obatalá quem roubava os peixes. Ele havia usado os peixes para fazer o ebó que lhe dera seus enormes poderes. Obatalá ficou muito surpreso ao ouvir aquela canção, que o descrevia tão perfeitamente. Foi ao pescador e lhe pediu que não contasse a ninguém que era ele o autor daqueles furtos. O pescador disse que nada contaria desde que Obatalá lhe devolvesse a visão. Obatalá assim o fez e sua fama de honesto e poderoso foi preservada.